Ok, boa tarde pessoal. Hoje é domingo, exatamente 14 horas e 35 minutos. Estou gravando essa aula aqui para vocês. No hall de conteúdos de vocês, né, tem lá um conteúdo assim, ó, elementos da narrativa, dois pontos, personagem, narrador, tempo, espaço, ponto de vista e enredo, certo? Então o professor Edinho vai explicar para vocês esse conteúdo. Essa semana, então, este é o conteúdo de vocês, tá bom? Na terça-feira vocês terão feriado, né? Então é interessante que vocês já façam esta atividade nessa semana, a atividade deste conteúdo nesta semana, tá? Tem bastante gente não fazendo as atividades que o Edinho está propondo, tá? É interessante fazer, senão a coordenação vai ligar para os pais, tá? Nós vamos entrar em contato com os pais. Então, quem não fez alguma atividade do professor, trate de fazer, ok? Vamos lá, então. O conteúdo, então, dessa semana é este aqui. Vocês já podem, no hall de conteúdos de vocês, sublinhar elementos da narrativa, tá? E o professor Edinho vai primeiro, né, antes de explicar para vocês os elementos da narrativa, tu pode pegar e imprimir esse documento que eu mandei aí no Classroom, tu imprime e tu acompanha a fala do Edinho por este documento, porque a minha aula vai ser com base neste documento do Word que mandei para vocês, certo? Primeiramente, o que é um texto narrativo? Em tese, né, texto narrativo é aquele texto que conta uma história, normalmente no passado. Por exemplo, Maria foi à feira, comprou cebolas e cenouras, chegou em casa, fez uma sopa para sua avó que estava doente, certo? Isso é o quê? Isso é uma narração. O autor narrou algo que já aconteceu. Então, narrativa normalmente tende a relatar algo no passado, certo? Então, daí o Edinho escreveu ali assim, ó, texto narrativo é aquele que conta algo que normalmente já aconteceu, relata episódios da vida de determinada personagem ou de um grupo de personagens, ok? Daí são vários exemplos de textos narrativos. A crônica, o romance, a novela, o conto, o mini-conto, certo? O Edinho colocou ali o conto de fada, a fábula. O Edinho colocou ali alguns exemplos para vocês, tá bom? Daí, nós já vamos para os nossos elementos da narrativa. Ou seja, aqui, por exemplo, tem um livro que é do Stephen King, Ascensão, né? Dentro deste texto, que é narrativo, eu tenho todos estes elementos da narrativa, certo? Que são quais? O enredo, primeira coisa é o enredo. Depois eu consigo identificar o narrador, que tipo de narrador, depois o espaço, depois o tempo psicológico, depois o tempo cronológico, certo? E dentro do enredo tem o desfecho, a apresentação, tá bom? As personagens. É isso aí que vocês têm que estar sempre em mente, ok? Então tá, pessoal. Então, o que é texto narrativo? Uma história, um relato de algo que já aconteceu. Dentro deste relato de algo que já aconteceu, como por exemplo, Ascensão do Stephen King, ou por exemplo, Becos da Memória da Conceição Evaristo, né, que são os livros que nós aqui em casa estamos lendo no momento. Ou seja, o que é, então, quais são esses elementos da narrativa? Vamos lá, então. Eu vou começar pelo narrador. O narrador é a pessoa que relata a história. Esse narrador, ele pode ser narrador personagem ou narrador observador. O que é o narrador personagem? Eu conto a história. Ele participa da história. Pode ser um protagonista ou pode ser apenas um personagem secundário, um personagem plano. Por exemplo, ao invés de falar assim no texto, Maria foi à feira e comprou cebolas e cenouras e fez uma sopa para sua avó. Este texto que a Jean falou é um texto narrativo com um narrador observador. Agora eu vou dizer assim: eu fui à feira, comprei cebolas e cenouras
e minha avó e eu fizemos uma sopa muito gostosa. Na noite passada, nós ficamos com vontade de comer sopa, porque estávamos assistindo uma série e ela abria com um prato maravilhoso de sopa. Pronto. Este texto que eu falei agora também é narrativo, entretanto, é um texto narrativo em primeira pessoa. Logo, é um narrador personagem, certo? Então tem dois tipos de narrador: o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador não participa da história, ele só conta a história. O narrador personagem participa da história, certo? Por isso o narrador personagem é escrito em primeira pessoa. Eu fui à feira, do singular, ou a primeira pessoa do plural. Nós comemos a sopa, certo? Já o narrador observador, ele vai ser em terceira pessoa do. Ele vai ser em terceira pessoa do singular. Por exemplo, ela, Maria, foi à feira, terceira pessoa do singular. Ou elas foram à feira, terceira pessoa do plural. Certo, pessoal? E daí, dentro do narrador observador, essa regra não vale para o personagem. Tem um narrador onisciente e um narrador onipresente. O que é o narrador onisciente? É aquele que sabe tudo. Ele sabe, inclusive, as sensações das personagens. O que as personagens estão sentindo naquele momento. O narrador onisciente é assim. E o narrador onipresente, ele não sabe tudo. Ele meio que não sabe o desfecho da história no final. Ele meio que está ali, se coloca meio como que um leitor, junto com o leitor. Ou seja, narrador onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe tudo do que vai acontecer. O onisciente já sabe o desfecho da história. O narrador onipresente, não. Ele se coloca meio que como um leitor. E ele e o leitor vão descobrindo junto. Eu creio que os livros da Agatha Christie, por exemplo, eu só li um livro da Agatha Christie até hoje. Os narradores da Agatha Christie, eles são narradores onipresentes e não narradores oniscientes. Porque só no final que ele vai saber tudo, certo? Como é que tu vai decorar o que é onisciente e o que é onipresente? É, para quem é cristão, enfim, costuma dizer que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é onipotente porque ele pode tudo. Ele é onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente porque ele sabe de tudo, inclusive o que se passa dentro dos nossos sentimentos, da nossa alma, né? Ele sabe as coisas que nem a gente sabe. Por isso que Deus seria onisciente. Então, o narrador, observador, onipresente está em todos os lugares. O narrador, observador, onipresente, onisciente sabe de tudo, certo? Normalmente não, acho que sempre, né? O narrador onisciente também vai ser um narrador onipresente, certo, pessoal? Então, o primeiro elemento do texto narrativo é o narrador. Ficou claro para vocês os dois tipos de narrador os dois tipos de narradores que existem, e também ficou claro para vocês o narrador que o narrador observador tem a onisciência e a onipresença? Certinho? Muito bem, então. Gratidão. Vamos para o próximo passo. O próximo passo, gente, é o enredo. O que é o enredo? O enredo é a história em si. Qual é o enredo do livro Becos da Memória? O enredo do livro Becos da Memória vai desde a primeira palavra do título, que é Becos, até a última palavra da história, certo? Até a última palavra da história, que é, na verdade, a palavra, que é a palavra, que é o numeral, né, 1986, certo? Ou seja, o que é o enredo? Desde a primeira palavra do título até a última palavra, no caso aqui o numeral, é do enredo, do texto. O que é enredo? É a história em si, certo? Só que o enredo narrativo, esse meu cabelo tá impossível, porque eu não tô cortando, porque eu não tô frequentando barbearia, né? Ou seja, o que é então o enredo? É a história em si. Né? A gente escreveu ali para vocês, ó. É a história em si. Todo o enredo. Daí, todo o enredo
todo enredo costuma ter 4 partes, que é a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, certo? O que é a apresentação? É o começo da história, normalmente até quando as personagens redondas principais forem apresentadas, certo? Daí eu botei assim, ó, é a colocação da situação inicial. Quanto mais interessante for a apresentação, mais ela fisgará o leitor ao texto, certo, gente? Isso é a apresentação, é o começo. Normalmente a apresentação está no começo, mas alguns autores que não seguem a linearidade, eles podem botar a apresentação no final, o desfecho no começo. Mas vamos trabalhar com uma lógica dos autores que são lineares. São lineares, certo? Primeiro eu vou ter a apresentação, que é o começo da história. Depois eu vou ter a complicação. O que é complicação? É o motivo do livro existir. Qual é o motivo do livro Becos da Memória existir? O motivo do livro Becos da Memória existir é a possibilidade dos moradores da favela do Pendura Saia serem expulsos daquele local. E aí piorar ainda a situação deles. Certo? Qual é a complicação do livro Ascensão, do Stephen King? É a dificuldade que ele tem de lidar com as suas vizinhas lésbicas, certo? Ou seja, e também o fato de ele emagrecer, e isso não constar na balança. É uma coisa nesse sentido. Eu não li este livro, na verdade não li nenhum dos dois ainda, mas eu vou ler os dois, tá bom? Mas eu já sei que a complicação se trata disso, só pela sinopse e pelas resenhas que eu já li sobre os livros, certo? Então, o que é a complicação? A complicação é o motivo do livro existir. O motivo principal. Então, ele está no começo. Normalmente, a complicação é em seguida da apresentação, certo? É no comecinho, ok? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, tá. A apresentação é o começo do livro. A complicação é o motivo do texto existir. É aqui, ó. É o problema. Olha a carinha do professor Edinho. É a carinha de problema, certo? Complicar, problematizar. Ok, pessoal? Depois eu vou ter o clímax. O que é o clímax? O clímax, o clímax é o ponto alto, certo? O clímax é o ponto alto do texto. É quando o leitor fica mais tenso, quando o leitor fica aqui em cima, ó, no grau de tensão, certo? Por exemplo, o que vai definir um bom clímax? O que vai definir um bom clímax não é o fato, é o jeito que o escritor trabalha com a linguagem a fim de deixar esse clímax tenso. Por exemplo, o clímax é a mãe de Maria ser esfaqueada pelo namorado. Esse é o clímax. Só que o clímax é o jeito que o escritor conduz a linguagem para deixar o leitor mais tenso. Naquele dia, Maria chegou mais cedo da escola do que de costume e logo ao abrir o portão percebeu que sua cachorra estava totalmente exaltada, farejando o ar, cheirando algo doce que lembrou para Maria sangue. Ela percebeu que na noite anterior sua mãe e seu namorado, e o namorado de sua mãe, discutiam ao telefone. E Maria então já foi para a escola apreensiva. E ao chegar, vê sua cachorra completamente histérica, farejando o ar. Um cheiro doce invadiu-lhe as narinas. E ela subiu para o quarto desesperada. Já estranhou quando estava na cozinha que ela viu os móveis em desarranjo e a toalha da mesa em desalinho. Sua mãe era tão caprichosa, não costumava deixar a casa assim. E ela dirigiu-se, subiu as escadas, e ela dirigiu-se ao corredor e ela viu um vaso quebrado e a porta do quarto de sua mãe completamente escancarada. E a cena que Maria viu ao chegar ao quarto de sua mãe sobre a cama era algo aterrorizador. Sua mãe morta, ensanguentada, com o pescoço quase que totalmente decapitado sobre o carpete.
Viu, gente? Isso é um clímax. É o clímax. É o jeito que o escritor conduz a linguagem para deixar você e eu, meros leitores, é, tensos. Isso é o clímax. Então, o clímax é aqui, ó. É o ponto alto da linguagem. É quando o autor tá tenso, é quando o leitor tá tenso, certo? E o desfecho, Edinho? O desfecho é o que vem depois. O desfecho são as consequências do clímax. É a solução ou a aceitação de uma não solução do clímax. Compreenderam, pessoal? Compreenderam? Tá. Então, olha aqui, o Edinho botou assim aqui, ó. Clímax é a parte em que a problemática se apresenta no seu ponto alto, certo? E parece não ter solução. Desfecho é um momento final no qual a problemática apresentada é solucionada ou aceita como indissolúvel pelas personagens, certo? Então, desfecho é o restinho do clima. Então, normalmente, eu vou fazer isso a níveis didáticos para vocês, tá? Normalmente, a apresentação aqui é o comecinho aqui, certo? A complicação tá aqui, é o comecinho aqui. Passa um monte de coisa, passa um monte de enredo que são desdobramentos, não tem nome específico. Mas no final vai acontecer o clímax. E no finalzinho de tudo, ali na última página, é o desfecho. Tá bom, pessoal? Então vamos lá de novo. Apresentação no começo, clímax em seguidinha. Passa um monte de páginas que são simplesmente o quê? Desdobramentos. E no final vai ter o clímax e o desfecho. Normalmente é assim, tá, Edinho? Mas se for um texto de 30 linhas só e narrativo, tem esses elementos, certo? Se for um texto de 15 linhas narrativo, normalmente tem esses elementos, certo, pessoal? Tá, então já vimos que é narrador, mas antes eu quero fazer uma coisa para vocês decorarem. Olha aqui o professor Edinho. Faça com a mãozinha assim. Façam vocês com as mãos de vocês também. O enredo tem quantas partes? Muito bem, 4 partes. Primeira parte é ó, coloquei a história. Depois olha a minha carinha, olha a minha mãozinha. Depois depois é ok? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Certo, pessoal? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Compreenderam? Compreenderam? Gratidão. Vamos lá então agora. Depois eu vou ter as personagens. Existem dois tipos de personagens. As personagens planas e secundárias. Lá no ensino fundamental, vocês aprenderam que as personagens planas são as secundárias, né? Lá eu acho que os professores diziam para vocês que eram secundárias e principais, né? O Pro vai ensinar para vocês, professora Edinha, que elas são planas e redondas. As redondas porque elas crescem, se movimentam e se amadurecem no desenvolver da trama. E as planas, elas começam de um jeito e terminam do mesmo jeito, certo? Então vamos lá. Daí eu botei ali personagens. Daí dentro das personagens redondinhas, dentro das redondas, existem as personagens a protagonista e a antagonista. Quem é a protagonista? Normalmente é a heroína ou o herói da trama, certo? E quem é o antagonista? É o vilão ou a vilã da trama, certo? É claro que isso não é regra. Tem textos em que não vai ter. Esse aqui, por exemplo, Becos da Memória, por exemplo, não tem uma pessoa que é a protagonista e não tem uma pessoa que é a antagonista. Todos aqui são protagonistas e aqui a antagonista é a sociedade. É a sociedade, é a sociedade da nossa sociedade que ainda exclui pessoas afrodescendentes, né? Então aqui a antagonista é a sociedade
e a protagonista são todas as personagens. Daí vai ter a Maria Nova, né, que é a protagonista, mas as outras personagens nos continhos que a Maria Nova conta também não deixam de ser protagonista. Então, recapitulando para vocês, o que é protagonista? É a heroína ou o herói da história. O que é antagonista? É a vilã ou o vilão da história, certo? Então, tanto a protagonista quanto a antagonista, elas serão personagens planas ou redondas? Fala, Predinho. Muito bem, são personagens redondas, certo? As planas aí são as secundárias, né? E aí tem também as figurantes. As figurantes são aquelas que não... É o carteiro que entrega a carta para a protagonista, é a avó da protagonista, que ela mora, que não tem muita importância na trama, certo? Já deu 20 minutos e eu quero fazer uma aula curta hoje para vocês. Vamos lá então. Narrador ok, enredo ok, personagem ok. Certo, pessoal? Vamos lá então. O espaço é o local onde a história se passa, ou os locais, né? Por exemplo, a história 1 vai se passar, essa história que eu contei para vocês, se passa onde? Na casa da protagonista, certo? A história tal se passa onde? Na casa, ou na cidade, no país. Vai ter assim, ó, espaços ou espaço principal, tá bom? Quando é de cobrar espaço principal, tu bota o espaço que tu acha que é onde mais aconteceu a trama. Quando é de cobrar espaços, tu bota todos os espaços da narrativa. Casa, cidade, sítio, rua, escola, bar, tá bom? Então vamos lá. Eu já tenho o narrador, as personagens, o enredo e o espaço. Depois, o professor Edinho tem o tempo. O que é o tempo? É quanto tempo, daí vai ter o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo do relógio, certo? Por exemplo, a história da Conceição Evaristo durou, por exemplo, não sei o certo, tá? Durou, por exemplo, 10 anos, certo? Começa com a Maria Nova com 10 anos, que é a protagonista, uma das, e termina quando a Maria Nova se casa com 20 anos de idade, certo? Pode durar 10 anos, um dia, 2 horas, 2 minutos, 3 segundos. Pode durar, é muito variável essa quantidade de tempo, ok, pessoal? Muito bem, gratidão. Agora vai ter o tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? Que é o tempo que os alunos do professor Edinho têm mais dificuldade em atinar. Então eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Eu botei ali, ó, tempo cronológico é o tempo do relógio. Depois eu botei tempo psicológico é o tempo de amadurecimento da personagem principal, ok? Mas eu posso falar de uma outra forma. Tempo psicológico normalmente se trata de flashback. O que é flashback? É quando a história volta. É quando a Maria está contando aqui, eu cheguei em casa e vi minha irmãzinha brincando com a Maria, com a Totó, nossa cachorra. E daí eu me lembrei de quando o papai trouxe a Totó aqui para casa. E ela conta, já fazia 7 anos, o pai trouxe a cachorrinha para casa. Tempo psicológico vai ser os flashbacks, tá bom? Pode memorizar assim, tá? Que nessa fase que vocês estão no desenvolvimento de vocês, tá ok. Tempo psicológico é do relógio e tempo cronológico é do relógio e o tempo psicológico flashback, voltadas na história. Certo, pessoal? Muito bem, gratidão. Continuando então. Eu vou ter aqui agora. É isso, né? É isso. O espaço já falei, o tempo já falei. Retomando então. Os elementos do ato narrativo. Narrador, que pode ser observador e personagem. O observador pode ser omnisciente ou onipresente. O enredo vai ser apresentação, complicação, clímax e desfecho. Depois eu vou ter as personagens, que podem ser redondinhas ou planas, certo? As redondinhas podem ser a protagonista ou a antagonista. Depois eu vou ter, depois das personagens, o professor vai ter, depois das personagens, o professor vai ter o tempo e o espaço. O tempo é o tempo do relógio, que vai durar 1 ano, 10 anos, 2 anos, 3 anos, ou pode ser o tempo psicológico, que são os flashbacks, ok? E por fim o espaço,
que é onde a história se passa. Certo, gente? Ficou claro para vocês? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo, né? É isso mesmo, ó. Olha só. Narrador, enredo, personagem, espaço e tempo. Muito bem. É isso então. Certo? O professor vai propor. Vocês vão receber um material de Word, certo? Embaixo deste material de Word tem a tarefa, tá? Daí eu vou explicar o que vocês têm que fazer. Eu vou escrever lá no Classroom para vocês o que vocês têm que fazer de tarefa, certo? Mas não pode deixar de fazer tarefa, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e gratidão.